Trabalhando com o PHP, nós já vimos aí uma introdução sobre a linguagem, abordamos vários conteúdos importantes para esse pontapé inicial. Então agora nós já vamos começar a trabalhar mais a fundo com o desenvolvimento em PHP. NetBeans já tem que estar aberto por via de regra. Servidor Apache já tem que estar ligado ali através do champ. Então, vamos lá. Criamos um novo projeto. Paramos na aula 4, então aqui darei o nome de aula 5 para esse novo projeto. Posso finalizar. A estrutura inicial do HTML já está, junto com as tags do PHP ali. Então, essa aula nós trabalharemos, como o título já diz, com os métodos de envio das páginas em PHP, de formulários, né? Então nós temos aí o método get e o método post, tá? Então primeiramente eu vou excluir aqui as tags PHP. Vamos criar aqui, ó, um novo arquivo do tipo PHP, arquivo PHP. Darei o nome de resposta para esse arquivo. Vou finalizar. No arquivo resposta, eu criarei duas variáveis. Uma chamada nome e outra variável chamada sobrenome. Opa. Só isso por enquanto. Salvar. Voltamos à página index. E nela nós vamos criar aí no HTML, como eu falei já em vídeos anteriores, estou trabalhando a premissa de que o HTML básico vocês já dominam. Se ainda não dominam, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, volte à nossa playlist. Se mesmo assim, porque na nossa playlist eu não ensino HTML, se mesmo assim você insistir em dar andamento daqui, faça uma pesquisa na web de como trabalhar com HTML. 2 horinhas vocês já matam essa charada. Vamos dar andamento. Então, no HTML nós temos uma tag chamada form, que é para trabalhar com formulário. PHP é basicamente formulário, né? Então, são as caixas de entrada do conteúdo, né? Onde a gente encaminha ela para outra página para poder trabalhar com esses dados. Então, após criar a tag form, nós precisamos descrever o método que este formulário irá trabalhar. Então, digitamos ali um atributo método. Então, esse atributo é da tag form. Além do atributo método, que é o método, nós precisaremos também do atributo action, né, que é ação. E daí eu fecharei. Aqui ele já sugere para que a gente finalize a tag do form, farei isso já. Para que vocês entendam, existem outros atributos que poderiam ser colocados ali na tag form. Não foi colocado por quê? Um passo de cada vez. Não adianta eu encher vocês aqui de informação e acabar atropelando o ensino. Tá? O conhecimento ele exige uma graduação. Né? Então, primeiro, vamos entender o que é o método. O método é a maneira com que o servidor vai enviar a informação para um determinado lugar. E quando falamos em método, o PHP trabalha com dois: o método post e o método get. Vamos entender o que cada um faz. Então, primeiramente,
vamos trabalhar com o método get. E nós temos o atributo action, a ação. O que determina a ação? Nós vamos dizer ao servidor para qual local ele vai ter que enviar esses dados. Então, método é a forma que ele vai enviar os dados e a ação é para onde ele enviará esses dados. Tá? Então, aqui lembra que a gente fez uma página chamada resposta.php. Então, posso pressionar Ctrl espaço e o próprio NetBeans, que é a IDE, já nos sugere um local. E no caso aqui é a página index, resposta. Então, beleza. Aqui nós criaremos uma informação, né? Insira um texto, insira seu nome, 2 pontos, e um campo, ou seja, vamos determinar a tag input. O que quer dizer? Quer dizer que nós criaremos uma entrada de dado. Então, input, nós precisamos especificar o tipo desta entrada, será do tipo texto, então input text. Se eu quiser, e eu vou fazer isso, né, mas não é obrigatório, eu especifico o tamanho desse campo. Eu colocarei um tamanho 30, para ficar mais ou menos aí. E eu especifico o nome desse campo. Por quê? Porque toda vez que eu vou enviar a informação, não importa qual é o método, para eu enviar uma informação, eu preciso especificar, discriminar essa informação através de um nome. Então eu vou dar o nome deste campo de entrada de txt para sabermos que é um campo de texto, txt nome para sabermos que é um campo de texto que vai levar o nome da pessoa que digitou. Só isso acho que já é suficiente. Fechamos a tag. Aqui eu criarei uma tag chamada BR, que é para dar aquele enterzinho esperto aí no nosso código, tá? E aqui eu colocarei insira seu sobrenome. Também criarei um campo do tipo texto, né? Uma entrada do tipo texto. O tamanho, por ser sobrenome, deixarei fazendo caquinha aqui. Deixarei o dobro. Isso não é prioridade no momento, tá? Essas questões do tamanho do campo, do tipo até pode ser, mas isso aí nós estudaremos mais a fundo. Isso aí até cabe para disciplinas diferentes do PHP, pelo menos não pertencente a essa playlist. Talvez eu aborde aí futuramente, mas vamos lá. Então, o tamanho e o nome desse campo. O nome, gente, importante, não pode ser o mesmo. Por quê? Porque são informações distintas. Eu não posso pôr um campo txt nome e outro campo txt nome. Porque como é que eu vou passar essa informação? O nosso interpretador, ele vai entender que tem 2 campos com o mesmo nome. Como é que ele vai trabalhar esses dados? Então, colocarei txt sobrenome. E vou saltar uma linha também. E por último, criarei aqui um outro campo de entrada do tipo submit, não é botão, do tipo submit, submeter, aceitar. E ele possuirá um valor, ou seja, o que vai ter dentro do botão? Vai ter dentro do botão um texto chamado enviar, um títulozinho. E aí a gente salva. Vamos compilar? Puxando a página aqui.
E ao compilar, nós temos esta visão. Se é bonito ou não, esta é a visão. Insira seu nome. Então aqui tem um campo de entrada, onde eu vou digitar meu nome. E insira seu sobrenome. Depois clicaremos no botão enviar. Ou seja, ao clicarmos no botão enviar, nós estamos dizendo ao formulário, através do atributo action, para ele enviar todos esses dados que eu inseri nessa caixa de texto, enviar todos esses dados para uma página local, quando eu digo local, local no servidor, tá? Chamada resposta. Então aqui eu vou para a página resposta, e essa página resposta, os dados vêm. Ela precisa tratar esses dados. Ela precisa recebê-los, tá? Então vamos fazer com que ela receba. Eu já criei as variáveis, uma variável chamada nome e outra variável chamada sobrenome. E daí eu digo o seguinte, variável nome recebe através do método get, que foi o método que a gente disse que o nosso servidor ia ter que trabalhar para enviar aquelas informações. Então, através do método get, e o método get usa dessa sintaxe. A gente abre um colchetes e depois uma aspas simples. Através do método get. E daí aqui eu tenho que dizer o nome do campo, eu tenho que especificar o nome do campo que ele está recebendo. Exatamente como foi o envio. Então lá está txt minúsculo, nome com N maiúsculo. Tem que ser exatamente assim. Assim como o sobrenome, também nós precisamos especificar através de qual método essa informação será coletada. Através do método get e chamará txt sobrenome, para não dar erro. Só que aqui eu estou apenas recebendo a informação. Para que fique visível todo esse trabalho, esse envio, eu vou criar aqui um comando, que é o comando echo, que vocês já estão familiarizados, até agora nos vídeos tutoriais eu usei bastante. E nós vamos pedir para ele exibir o nome. Aí eu colocarei aquele ponto. Vocês lembram que tipo de operador é esse? Se não lembram, voltam à aula anterior. Então, para você que pegou o nosso vídeo avulso, eu ensino quais são os tipos de operadores que o PHP trabalha. Então, vocês coloquem o operador do tipo string. Ele vai fazer o que? Ele vai fazer concatenar. Então, eu vou colocar o operador, aspas duplas, colocarei um espaço para que o nome e o sobrenome não fiquem junto. Coloquei novamente o operador de string, que ele concatena. E agora eu informarei a variável sobrenome. E aí ponto e vírgula e terminou. Então agora o navegador ele vai ter que mostrar as informações passadas através, deixa eu salvar, né? Através do parâmetro do método get. Vamos rodar aquela página lá novamente. Eita, que tá difícil. Meu mouse, na verdade não é o mouse, o problema tá no meu mousepad aqui, tá numa posição horrível. Vou ter que dar uma mexidinha aqui. Enfim, vamos trabalhar então. Colocarei meu nome e colocarei meu sobrenome aqui. Ô louco, Kleber, tá difícil. Então percebam, ao clicar no botão que a gente vai chamar de gatilho. Por que gatilho? Nem sempre vai ser um botão. Eu posso criar uma outra maneira, pode ser uma figura, pode ser... Enfim, eu posso criar um link, uma palavrinha que sirva de gatilho. O gatilho é aquele comando que quando você clica, ele te envia
ou ele faz uma determinada ação, não precisa necessariamente enviar para outra página. O gatilho ele faz uma ação. Neste caso, a ação envia para outra página. Ó, então aqui apareceu Kleber Pereira de Almeida. Vamos explicar um pouquinho o método Getty. O porquê não devemos usá-lo para determinadas informações. Como e quando devemos usar o método Getty. Tá? O método Getty é como o próprio nome já diz, ele pega a informação. Tá? Então, a passagem de parâmetro, através do método Getty, ela utiliza o URL do seu navegador. Se vocês prestarem atenção, vou dar um zoom aqui, vamos dar um foco maior aqui. Se vocês prestarem atenção na URL do navegador, vocês verão que tem um endereço ali onde está hospedada a página, o nome da página que nós passamos através do comando da atribuição action, o nome da página é resposta.php, seguida de um ponto de interrogação. Toda vez que utilizamos o método Getty, haverá um ponto de interrogação ali. Então agora quando vocês estiverem navegando aí pelos sites, começam a prestar atenção na URL. Se tiver esse ponto de interrogação, você está numa página que está passando um parâmetro através do método Getty, através da atribuição Getty. Seguido dele vem o nome do campo que a gente passou, no caso txt nome. Aí o sinal de igual, que é um operador de atribuição, ou seja, o txt nome recebe e foi passado ali, que foi o que eu inseri no input, Kleber. Depois vocês percebam que tem um e comercial. O que isso significa? Concatenou. Não é só um dado, nós estamos passando mais informações. Então, não é só um campo. Nós temos o campo txt nome e o campo txt sobrenome, que também ali recebe o dado Pereira de Almeida. E percebo que onde contém espaço, ó, Pereira, ele coloca um sinalzinho de mais para agregar. Por que o método Getty não é apropriado para determinadas informações? A resposta está aí, escancarada, porque ele não é confidencial. Vocês estão percebendo que as informações estão na URL. Então imagine você passar um nome de usuário e uma senha através do método Getty. Não será um dado confiável. Tá? Então, por questão de segurança, o método Getty não é apropriado. Tá, mas por que ele existe? Porque em alguns momentos, em algumas situações, ele pode não ser confiável, mas ele vai ser o adequado. Confie em mim. E não quer dizer que o dado que ali estiver exposto não possa ser passado pelo Getty. Às vezes pode, às vezes é uma simples informação que não vai ter problema. Tá, mas e como é que funciona? Se ele passa por URL, quer dizer que se eu alterar o nome aqui, ó, Kleber, vamos alterar o nome para Pedro, né? O que vai acontecer? Percebam o que será exibido ali, Pedro Pereira de Almeida. Então, o método Getty faz com que o servidor busque na URL a informação. Então, sempre que você alterar a informação na URL, é o que ele vai exibir como conteúdo. Então é possível fazer alteração quando se trabalha com o método Getty. Entendidos? Estamos conversados? Acho que ficou claro o método Getty. Vamos então trabalhar agora com o método Post. Aqui eu vou apenas trocar o método. Vamos trabalhar com o método Post. A página vai ser a mesma. Os campos serão os mesmos. Aí eu vou até a página resposta. E aqui eu preciso informar o método que vai absorver essas informações, que vai receber. Então agora eu preciso alterar aqui para o método post. E o resto continua como antes, sem problema algum.
salvamos esses dados. Vamos rodar uma nova página. Vou inserir meu nome. Vou inserir meu sobrenome. E clicamos no gatilho, no nosso caso o botão enviar. E agora eu convido a vocês a fazer aquela mesma análise na URL. Percebam que não possui os dados como lá no método Get. Os dados estão mais seguros. Eles são passados não através da URL, mas através da URI. Esses dados eles são passados paralelamente, cria-se como se fosse um canal e isso traz maior segurança. Então o método POST ele é um método apropriado para você trabalhar com senhas, com informações confidenciais. Então em termos de segurança, nós temos um método mais seguro. Tá? Então quando vocês ouvirem falar assim, o método Get, eu quero trabalhar com o método Get, mas dizem que ele não é seguro. Por que ele não é seguro? Porque os dados ficam expostos, porque ele permite a inserção, a injeção de SQL. Nós vamos ver isso futuramente. SQL é aquela linguagem que a gente vai trabalhar lá com o banco de dados. Então eu posso inserir um comando SQL através do método Get. E eu vou até fazer uma simulação dessa para vocês entenderem o que é essa injeção de SQL que tanto se diz, pouco se mostra. Aqui vai ser mostrado. Fica mais fácil o entendimento. Outra desvantagem entre o método Get e o método POST que eu esqueci de falar para vocês lá no método Get é que o método Get ele vai transferir em torno de 1000, não sei se agora com as novas versões do PHP, essa informação que eu estou passando é verídica. Talvez numa nova versão seja um pouquinho maior. Mas o método Get ele trabalha com 1024 caracteres. Então se você colocar mais, além disso, pode ocasionar algum erro. Tá? Como eu disse, não sei se nas novas versões, fico devendo para vocês esse estudo, não estudei isso. Não sei se de repente permite um pouco mais, ou até um pouco menos, não sei. A tendência é que melhore, né? Essa é uma outra desvantagem. O POST não. O POST você pode ter ali uma variável que armazena um campo de comentário. Você tem lá um campo descrição do produto e o cara coloca uma descrição gigantesca. Você chama você chama o método POST para o envio e armazena tudo em uma variável. Tranquilamente. Pessoal, já me estendi nesse vídeo. Eu queria apenas falar sobre o método Get e o método POST. Beleza? Espero ter ficado claro. Se ficaram com dúvida, poste aí, comentem aí, não tenham vergonha, estamos aprendendo, tá? Estou aprendendo assim como vocês. E para finalizar, vamos agora aos nossos ouvintes. Continuando aos ouvintes da semana, então nós temos aqui, né, pelo menos no meu Analytics aqui do YouTube, está dizendo que nós tivemos acesso aí, ó, do Brasil, né, sempre liderando, 96% é do Brasil, muito obrigado. Mas é óbvio que esse número ia ser grande, afinal de contas, é o país onde eu moro. Mas nós temos aí, ó, um abraço para o pessoal da Hungria, tá? Então nós temos aí pessoas da Hungria que estão vendo os nossos vídeos. A galera de Portugal, olha, tirando o Brasil, Portugal tá bombando ali. Então um abraço ao pessoal de Portugal. Tenho vários amigos que estão aí em Portugal, parentes. Então um grande abraço para vocês. Agradeço muito a atenção de vocês aos vídeos. Temos aí o pessoal da Polônia, né? Polônia também está aí vendo os nossos vídeos. Isso é legal, bacana. Espero estar contribuindo. O pessoal da Colômbia, né? Nossos vizinhos aqui, não tão perto, mas é vizinho. Então a Colômbia aí está também seguindo os nossos vídeos.
acompanhando o que nós estamos publicando. O pessoal da Espanha também, né? Espanha também ali pertinho, né? No âmbito europeu, também tenho vários conhecidos aí na Espanha, parentes que estão passeando por aí a trabalho, né? Estão dando o seu melhor para contribuir para o desenvolvimento desses países. Está bem? Eu peço desculpa aí o pessoal da Polônia, porque vocês estão percebendo que a bandeira deles está diferente? Gente, eu pego essas bandeiras na Wikipédia. Por quê? Porque eu não tenho um produtor, eu não tenho uma edição de qualidade. Então o que eu faço? Para que os vídeos saiam rapidinho do forno, eu vou lá na Wikipédia, dou um print, recorto, coloco aqui no finalzinho as bandeiras. Então, o pessoal da Polônia, não fiquem tristes, tá? E sugiro a vocês, vão lá na Wikipédia, atualizem a informação do país de vocês, beleza? Um grande abraço e até o próximo